Olá, meu nome é Christian, eu tenho 43 anos e nasci de uma família membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecido como os Mormons. E eu cresci dentro dos princípios dessa religião e aos 8 anos eu fui batizado na igreja. De acordo com o profeta da igreja, restaurador, Joseph Smith, ele recebeu a revelação que aos 8 anos a criança ela já tem idade para discernir entre o certo e o errado e assumir a responsabilidade do batismo. Acontece que no batismo mormon é um pouco diferente das outras religiões. Enquanto em outras religiões o batismo é uma ordenança para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, dentro do mormonismo, o batismo, a pessoa, ela na verdade precisa aceitar um pacote com diversos princípios e crenças da religião. Então, além de Jesus Cristo, a criança, ela vai precisar aceitar Joseph Smith, profeta restaurador da igreja, como um profeta vidente e revelador, assim como o profeta atual da igreja. Uma criança de 8 anos também precisa aceitar o mandamento do dízimo e prometer que ela vai ser uma dizimista integral pelo resto de sua vida. Vai precisar obedecer à lei da castidade, prometendo que terá relações sexuais apenas com seu cônjuge após o casamento. É difícil de ensinar isso para uma criança de 8 anos. E muito mais difícil para uma criança analisar se de fato essas pessoas são profetas, videntes e reveladores. Mas existe algo que amarra essa criança para que, antes dos 8 anos, em que ela tem essa idade de consciência, ela já seja doutrinada a acreditar nessas doutrinas. Porque o profeta também, ele diz que é importante que os pais ensinem esses princípios para que, quando ela chegue à idade de 8 anos, ela aceite o batismo. Caso contrário, o pecado pode cair sobre a cabeça dos seus pais. O Senhor disse: E também, se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Então, desde minha infância, desde que eu desenvolvi a minha consciência, eu aprendi isso dentro do meu lar, principalmente nas reuniões familiares, que tem um propósito muito grande dos líderes de que esteja ensinado esses princípios dentro de casa. E eu, quando cheguei aos 8 anos, eu simplesmente aceitei, porque foi uma doutrinação que eu recebi durante toda a minha vida. As crianças, elas se reúnem em uma sala que nós chamamos de organização da primária. Nessa organização onde ficam as crianças, elas também vão aprender que é necessário obedecer ao profeta da igreja, pois ele é a autoridade divina que recebe toda a orientação de Deus para nós. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não faz errar. Lá também vamos aprender a prestar o nosso testemunho. O testemunho é algo muito importante dentro da igreja. Então nós vamos começar a treinar esse testemunho desde a primária, em eventos, em atividades, em apresentações nas sacramentais da igreja. E assim a criança ela vai desenvolver dentro dos princípios da religião. Hi, my name is and I would like to share my testimony about how the church is true. I would like to share my testimony about how I love Jesus Christ. And I know He is true. In the name of Jesus Christ, amen. Repetir, repetir, repetir esse testemunho. É algo essencial para um membro desenvolver um testemunho da igreja. Outra maneira de buscar um testemunho parece surpreendente se comparada aos métodos para obter outros tipos de conhecimento. Adquirimos ou fortalecemos nosso testemunho prestando-o. Quando prestamos um testemunho que nós não temos, simplesmente para obtê-lo, estamos prestando um falso testemunho. E o testemunho é um dos pilares que sustenta os membros dentro da igreja. E esses líderes, eles sabem disso. Por isso que eles dizem que o primeiro domingo do mês é uma das reuniões mais importantes que a igreja tem. Porque no primeiro domingo, esses membros eles vão prestar esse testemunho e que muitas vezes eles não têm, mas vão repetir, repetir e repetir a fim de obtê-lo. É lógico que quando essas pessoas estão abrindo seus corações, eles vão ficar mais suscetíveis a um sentimento. Porém, essa técnica que eles estão utilizando não foi recomendado por Deus. Prestar um falso testemunho não é a forma correta para se obter um testemunho. No início, eu sentia que esses líderes realmente estavam falando palavras inspiradas para nos ajudar a obter esse testemunho. Com o tempo, fui percebendo que essas técnicas que eles estavam orientando os membros para adquirir esse testemunho não eram nem um pouco honestas.
The church, of course, doesn't attempt to practice mind control, and people have varying opinions. Consider recording the testimony of Joseph Smith in your own voice, listening to it regularly, and sharing it with friends. Listening to the prophet's testimony in your own voice will help bring the witness you seek. Esses líderes vão dizer que o testemunho vai vir por meio do Espírito Santo, que vai nos dar um sentimento de paz, de confirmação de que aquelas coisas são verdadeiras. Porém, apesar do testemunho vir por meio do sentimento, dizer, eu senti que a igreja é verdadeira, eu senti que o livro de Mórmon é verdadeiro, isso não é a forma correta de se pronunciar por meio do testemunho. O correto é dizer, eu sei. My experience throughout the church leads me to worry that too many of our members' testimonies linger on, I'm thankful and I love. And too few are able to say with humble but sincere clarity, I know. Chegou um momento que eu estava nas reuniões sacramentais e eu via as pessoas confirmando aquele sentimento como dizendo, eu sei. Eu acabava me sentindo como os oramitas, um povo do livro de Mórmon. Os oramitas pensavam que somente eles haviam sido escolhidos para serem salvos no reino dos céus. Eles agradeciam a Deus por serem o povo escolhido. Realmente é algo muito prepotente dizer eu sei, quando, na verdade, foi apenas um sentimento que a pessoa teve em resposta a seu desejo de querer obter aquele testemunho. Esse testemunho, ele é um pouco confuso, porque por ele ser tão repetitivo, eu lembro que muitas vezes eu tentava fazer associações com sentimentos que eu tive para tentar descobrir em qual momento realmente eu obtive um testemunho da igreja, do livro de Mórmon, do profeta da igreja, mas, enfim, aquele desejo de querer acreditar e que todas as pessoas ao seu redor estão dizendo eu sei, eu sei, eu sei, faz com que você realmente comece a buscar esse desejo de querer acreditar e fazer associações com situações, com momentos bons de sua vida que possam remeter a uma confirmação de que você também desenvolveu um testemunho a respeito daquelas verdades. No mormonismo, nada é muito genuíno no início. É tudo muito mecânico e repetitivo, mas com o tempo vai se tornando normal na vida da pessoa. De acordo com esses líderes, essa normalidade nada mais é como deixar a semente crescer. According to Alma the Younger, it will begin to swell within your breasts, and you'll feel these swelling motions. You'll begin to say within yourselves, the word is good, for it beginneth to enlarge my soul, yea, it beginneth to enlighten my understanding, yea, it beginneth to be delicious to me. Chegou um momento em minha vida que eu estava bem treinado já em dar meu discurso, o meu testemunho a respeito da igreja, e então eu cheguei à idade de 18 anos. Aos 18 anos, os membros são convidados a servir como missionários de tempo integral. Então os homens ficam por 2 anos servindo como missionários da igreja e as mulheres por 1 ano e meio. Bem, nessa idade eu fui convidado a servir como missionário da igreja, mas não é bem um convite. É mais uma obrigação, pois se você não obedecer, na verdade, você não está obedecendo a uma ordem de Deus. Brethren, do not pray about whether or not you should go on a mission. Dumb question. When it's a commandment from a living prophet and it's your priesthood duty, that's a given. Now you can pray to have the courage, you can pray to have a confirmation of that in your life, but asking Heavenly Father, who's commanded His prophet to command you to go, whether or not you should go, seems like not a very good thing to be asking God. Right? Do you have a choice whether to serve a mission? I'm going to tell you why you don't. It's because when you were baptized, you signed on to the Lord's plan, which is giving up free agency and accepting moral agency. Então, esse arbítrio moral que é pregado dentro da igreja, aos poucos vai tomando lugar da sua capacidade de analisar os fatos e de realmente usar o seu livre-arbítrio para tomar as decisões que realmente você sente que são as corretas. E você, aos poucos, vai fazendo apenas o que a igreja diz ser o correto. Um bom exemplo seria os convênios que os membros acabam fazendo na igreja. Assim que um missionário aceita ir para a missão, então ele vai passar pelo templo, um local que é restrito a somente algumas pessoas que obedecem a certos mandamentos da igreja. No templo, os membros então farão esses convênios, essas promessas com a igreja, ou melhor, com Deus. E
O mais interessante é que quem coage as pessoas a fazerem aqueles convênios dentro do templo não é Jesus Cristo, mas é Satanás. Ele é que vai coagir as pessoas a fazerem aqueles convênios. Caso contrário, todas aquelas pessoas vão estar nas mãos de Satanás. É estranho quando eu vi isso pela primeira vez, já que, de acordo com o plano de Satanás, ele queria tirar o nosso livre-arbítrio e estabelecer um padrão moral dele, que faria com que todas as pessoas fossem salvas, seguindo apenas as suas diretrizes, sem ter uma liberdade de escolha. Bem parecido com o arbítrio moral que os líderes da igreja tentam ensinar. Now, I want to say this in terms that I hope won't be scary, but they're true. If, after having entered into the covenant, we don't abide by the conditions of the covenant. So, for example, if you and I don't pay our tithing, do we have the option not to pay our tithing? ¿Dar los diezmos? Nope. No. It's breaking a covenant. If some night you don't want to go to sleep, read the scriptures and learn about what happens to covenant breakers. I guarantee you, you will not go to sleep. Now, I don't want to scare you, but I want you to understand this is serious. Mas, enfim, a fim de seguir a ordem do profeta e não correr em algum castigo de Deus, eu fui para a missão. E eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive na missão foi ensinando um grupo de evangélicos. E eu lembro que quando eu comecei a falar de Joseph Smith, do livro de Mormon, eles começaram a zombar de mim e dar risadas. E eles começaram a falar que tudo que eu estava falando não era o correto. Começaram a dizer que Joseph Smith não tinha traduzido o livro de Mormon da forma como eu estava dizendo, mas olhando dentro de um chapéu, colocando uma pedra nesse chapéu. Também eles disseram que ele era um polígamo, que ele tinha relacionamentos com adolescentes de 14 anos e até mesmo com mulheres casadas. E também começou a falar sobre diversas falas racistas de outros líderes da igreja, como Brigham Young. Eu lembro que naquele momento eu fiquei muito irritado com o que eles estavam falando, pois eles estavam ofendendo a minha crença e ao profeta que eu sempre aprendi que era uma pessoa de Deus e exemplar. Foster your faith by going to trustworthy sources to find answers to your question. Mas essa situação ficou marcada para mim dentro da missão. Um outro ponto importante na missão é que os missionários eles acabam sendo treinados a entender que, se eles forem obedientes às regras estabelecidas pelos líderes e pela igreja, eles serão abençoados e poderão levar muitas almas ao arrependimento e ao batismo. E, na verdade, acontecia que muitos missionários que quebravam regras, os chamados fubecas, até mesmo batizavam muito mais do que aqueles que eram tão obedientes e acabavam até recebendo algumas promoções como líderes na missão. Porém, esse conceito de que aquelas pessoas que estão sendo obedientes aos líderes, às regras da missão, vai permear durante a vida daquele jovem. E ele sempre vai associar que se algum problema está acontecendo em sua vida, é porque ele não está seguindo as regras da organização. E quando ele está bem e acontecendo bênçãos em sua vida, ele sempre vai associar que aquelas bênçãos que ele está recebendo é por causa da organização. Ele nunca vai associar aquilo por ter sido um dom que ele tem, ou pelo seu próprio esforço, ou pela ajuda dos seus familiares. Ele sempre vai colocar a organização como um ponto central das bênçãos que ele está tendo. Isso fortalecerá esse vínculo dos missionários, dos membros da igreja, com a organização. E, ao mesmo tempo, vai criar um certo perfeccionismo tóxico nessas pessoas. Porque todas as vezes que as coisas não estiverem dando certo, elas vão tentar associar alguma coisa que elas não estão fazendo dentro da organização. E o problema é que a organização, ela exige uma série de atividades desses membros que vai impossibilitar com que eles realmente estejam sempre cumprindo o que a igreja quer deles. Então eles vão estar sempre em uma condição de inadequação perpétua com a igreja. E isso vai criar uma necessidade cada vez maior daquele membro estar mais próximo do grupo. Um outro ponto importante que os missionários acabam aprendendo é que eles vão ensinar isso também aos seus pesquisadores, às pessoas que querem conhecer a igreja, é que para você saber se algo é verdadeiro, o sentimento vai revelar isso para aquela pessoa. E nem sempre esse é um método correto de saber se algo é verdadeiro. Por exemplo, existem outras ramificações do mormonismo que utilizam o mesmo método, a promessa de Moroni, para fazer com que essas pessoas acreditem que a ramificação deles é verdadeira. Afinal, existem outras ramificações do mormonismo que também utilizam o livro de Mormon e usam do livro para reivindicar que, ao lerem e orarem, eles vão descobrir que essas ramificações do mormonismo também é verdadeiro. Vamos ver, por exemplo, um testemunho de pessoas de outras ramificações
que fazem e tiveram esse sentimento ao orar e perguntar a Deus a respeito do livro. I found an archive called the Mantina Archives, and contained within it was a book called the Book of Haggai, and it felt whole and building, and it testified of Jesus Christ. It says in the preface that I should ask God if it's from Him, pray about it, and He would tell me if it's true. I prayed about it, and I received a confirmatory feeling, just like I had felt with the Book of Mormon, that the Book of Haggai is good and true and valuable, just like the Book of Mormon. I couldn't distinguish that feeling from anything else that I had felt previously. It was a spiritual confirmation. And I remember kneeling down in my living room and just crying. I've been searching for a witness of this work and of this church, and just tonight I got my witness. And it's burning within my soul of how important this work is and how true it is. I know it is. And it's hard to believe that just a year ago I was in high school, and now I'm in a plural marriage and struggling. But I know, without a shadow of a doubt, that this is the Lord's work, that I have finally found it. I say this in the name of Jesus Christ. Amen. Mas não só ramificações do mormonismo, assim como outras religiões, também utilizam do mesmo método do sentimento para fazer com que os seus membros entendam que a religião deles é verdadeira, como por exemplo o Islã. And at that point, I had this feeling of just peace. Just that's how I describe it, like peace with everywhere within me, the outside. It gets me a bit now, but I had this. It was a completely different feeling for me, and it's changed my life since that day, and I've never looked back since. I started praying to find the truth. It didn't take a long time to find out that Islam is the truth and that there can't be any other religion in the world. I said, please, God, you are the one who listens, who always listens. Please, who do I have to follow to come to you direct? Christianity or the Muslims? I was 100% sure that God has answered my question. What is the right way, the only right way to come to God? Islam. Então a técnica dos sentimentos não é algo exclusivo dentro do mormonismo. Outras religiões também utilizam desse mesmo método para reivindicar que elas são verdadeiras. E algo interessante é que os missionários utilizam o livro de Mormon e informam que ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Mas a figura de Jesus Cristo, dentro do livro de Mormon, acaba sendo apenas uma forma dos missionários conseguirem ensinar a respeito do livro para essas pessoas. Então os missionários vão pegar trechos do livro de Mormon que conseguem edificar de crenças comuns, partes que são bem aceitas por pessoas de outras religiões, e é por meio desses trechos que as pessoas vão ler, vão orar e perguntar a Deus se o livro é verdadeiro. E então elas vão ter algum sentimento positivo a respeito dos ensinamentos que estão ali. E isso fará com que os missionários façam a associação de que, agora por eles saberem que aquele livro é verdadeiro, eles vão saber que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o líder atual da igreja, o presidente atual da igreja é um profeta de Deus. Então, associações vão começar a surgir por causa do livro. Mas esses missionários, eles não vão falar, por exemplo, que Joseph Smith, ele foi uma pessoa que era polígama. Eles não vão falar do racismo que teve na igreja por um grande período em que o sacerdócio foi negado aos negros, pois isso são assuntos que o Espírito não vai convidar a estar presente. Por que será, né? Mas eles não vão falar a respeito dessas situações, apenas de crenças comuns que vão criar esse bom sentimento para aquelas pessoas. Por fim, o livro de Mormon acaba, em vez de ser uma testemunha de Jesus Cristo, acaba sendo um instrumento para ser uma testemunha de Joseph Smith e da igreja, diferentemente da Bíblia, que é apenas uma testemunha de Jesus Cristo. Porém, as principais doutrinas da igreja, o casamento eterno, batismo pelos mortos e outros ensinamentos que aquele membro vai aprender no decorrer de sua jornada dentro da igreja, ele não vai encontrar no livro. Muitas dessas pessoas que acabam aceitando se batizar na igreja, se ouvissem algumas falas e ensinamentos de líderes antigos da igreja, talvez mudaria de opinião na hora de batizar.
There is a falsehood that some are born with an attraction to their own kind and that they can do nothing about it. They are just that way. And that is a malicious, destructive lie. It is of the devil. No one is locked into that kind of life. From our premortal existence, we were directed into a physical body. There is no mismatching of bodies and spirits. Boys are to become men, masculine, manly men, ultimately to become husbands and fathers. No one is predestined to a life of perversion. If children have a happy family experience, they will not want to be homosexuals, which I am sure is an acquired addiction, just as drugs, alcohol, and pornography are. The promoters of homosexuality say they were born that way, but I do not believe this is true. There are no female spirits trapped in male bodies and vice versa. He who made them male and female. Every form of homosexuality is sin, said the living prophet Spencer W. Kimball. It was never intended by the Lord that married women should compete with men in employment. They have a far greater and more important service to render. The husband is expected to support his family, and only in an emergency should a wife secure outside employment. Her place is in the home. Estes são os profetas videntes e reveladores que essas pessoas acabam aceitando. E imaginem só o que as pessoas que estavam ouvindo esses discursos desses profetas, essas mulheres que estavam ouvindo esses discursos, se prepararam para os tempos atuais em que elas precisam, muitas vezes, deixar seu lar e trabalhar para ajudar no sustento de casa. Como será que os homossexuais lidavam com esses discursos? Será que eles acabavam entrando em depressão? Como que eles se sentiam quando ouviam de seus próprios líderes que eles eram pessoas depravadas, simplesmente por não conseguirem ter atração pelo sexo oposto? A grande questão é que esses líderes, quando eles estão falando no púlpito e em conferências, o que eles estão falando é a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o Salvador declarou, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Ouçamos e sigamos as verdades eternas, ensinadas pelos representantes autorizados do Senhor. Agora, ao nos reunirmos sob a direção do presidente Thomas S. Monson, esperamos ouvir a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Cremos na promessa feita por Ele. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, nas conferências gerais, será dito a vontade de Deus por meio desses líderes. Acontece que, se as conferências gerais deixassem de existir, o poder expiatório de Jesus Cristo não teria nenhum tipo de diminuição, mas o poder desses líderes sobre os membros teria uma grande perda. Por isso, as conferências gerais não são um culto a Jesus Cristo, mas aos profetas. Todo o cenário é montado para que o último orador, que geralmente é o presidente e o profeta da igreja, fale e o sentimento de paz esteja presente quando ele falar. Quem produz todo esse cenário é a Bonneville Communications. No site da Bonneville, ela fala exatamente da técnica que ela usa para fazer com que haja esse sentimento no coração das pessoas. No site diz o seguinte: nossa força única é a capacidade de tocar os corações e mentes de nosso público, evocando primeiro o sentimento, depois o pensamento e, finalmente, a ação. Chamamos essa poderosa marca criativa de Heart Cell, publicidade emocional e estratégica que estimula a resposta. No site informa que essa marca é vendida para outras empresas como a Huntsman Cancer Institute, a Boy Scouts of America, o Exército de Salvação e a própria igreja utiliza dessa técnica. Devido às más repercussões, a Bonneville removeu esse conteúdo de seu site. Porém, é possível de localizar no arquivo da internet ainda o conteúdo. Uma coisa que eu percebi é que a igreja é uma grande corporação e no mundo empresarial a igreja ela vende a marca do sentimento como Heart Cell. Porém, no mundo religioso, a igreja poderia estar vendendo essa marca como o Espírito Santo. Então, nessas conferências, a imagem do profeta ela vai precisar ser muito bem trabalhada. As pessoas ao seu redor vão criar frases, formas de um respeito diferenciado a esse homem, para que as pessoas que estejam ouvindo a primeira vez
o líder da igreja falando, entenda que ele é uma pessoa diferenciada dos demais. Thank you, President Monson. Obrigado, presidente Monson, pelo seu exemplo de ensino da vida de Cristo e seu encargo dado a todos nós missionários. Presidente Monson, nós o amamos, honramos e apoiamos. Our beloved prophet, beloved prophet. Beloved prophet. Beloved prophet. Our beloved prophet and our beloved prophet. Acontece que a vida particular desses líderes é muito privativa. Quase ninguém tem acesso ao que o profeta faz em seus momentos sociais. Dificilmente é visto ele de chinelo, de bermuda, mas sempre com o seu terno e gravata e com uma assessoria toda por trás dele. Os manuais da igreja também vão fortalecer a figura e a imagem do profeta. Por exemplo, durante um período, nos domingos da igreja, foi estudado os ensinamentos desses profetas, desses presidentes da igreja. Em um dos livros, chamado Ensinamentos de Joseph F. Smith, dizia o seguinte: o presidente Joseph F. Smith era um homem terno e gentil, que se entristecia ao ver qualquer tipo de maus tratos. Ele compreendia que a violência gera violência, e que a própria vida era uma sincera expressão de compaixão, paciência, calor humano e compreensão. Apesar da igreja colocar os principais atributos do profeta em seu livro, quando analisamos as informações fora do círculo da igreja, podemos ver que as informações que a igreja passou foram um pouco deturpadas. Vamos ver, por exemplo, o que o Salt Lake Tribune, que é um jornal local lá em Utah, o Salt Lake, estava falando a respeito da vida do profeta Joseph Smith. Lá diz: em 2000 e 2001, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias concentrou seu currículo mundial nos ensinamentos de Joseph F. Smith, sobrinho do profeta fundador, Joseph Smith Jr. Uma lição inteira do manual foi dedicada ao caminho errado do abuso, citando longamente Joseph F. Smith sobre como a violência era impensável e elogiando-o como um homem terno e gentil, que expressava tristeza por qualquer tipo de abuso. Ele entendeu que a violência geraria violência, e sua própria vida era uma expressão honesta de compaixão e paciência, calor e compreensão. A afirmação da lição não é totalmente falsa, como aponta o historiador Stephen Tyson, no pós-fácil de sua monumental biografia de Joseph F. Smith, Like a Fiery Meteor. Mas é certamente seletivo, já que Joseph F. Smith reconheceu em declarações de divórcio ter espancado sua primeira esposa, Levira, na década de 1860. A única parte que ele questionou foi se a atacou com uma corda ou com um pequeno pedaço de pau. Ele também abusou verbalmente e ameaçou-a, chegando a dizer que deveria fazer um buraco na cabeça dela e enchê-la com estrume. Joseph F. Smith está registrado por espancar um vizinho quase até a morte em 1873. Houve também outras histórias com evidências menos claras, incluindo um possível espancamento na professora de sua irmã, mais nova, quando ele ainda era adolescente. Joseph F. Smith era um homem turbulento que reconhecia que seu temperamento era a pior parte dele, e que o único homem no mundo que ele temia era ele mesmo. Percebe-se que, quando ocultamos partes da verdade, nós podemos desenvolver bons sentimentos a respeito de uma pessoa. Porém, quando temos acesso a uma verdade completa, aqueles sentimentos e visão podem mudar em relação àquela pessoa. Not all knowledge has the same worth, nor are all truths equally valuable. But in the search for truth, not all truths are of equal importance. Apesar desses líderes falarem que nem todas as verdades são importantes, é claro que para um pesquisador, qualquer detalhe pode fazer toda a diferença em sua pesquisa. O presidente Nelson é um outro bom exemplo de como os nossos sentimentos podem ser manipulados quando ouvimos determinadas histórias. Vamos ver, por exemplo, uma história que ele contou e que estava um pouco deturpada da realidade. Eu estava em um avião pequeno e, de repente, o motor da asa pegou fogo e explodiu. Havia óleo em chamas espalhado por todo o lado direito do avião e começamos a mergulhar em direção ao solo. Estávamos prestes a morrer. Senti muita pena de uma mulher que estava do outro lado do corredor, incontrolavelmente histérica. E eu estava calmo. Estava totalmente calmo mesmo sabendo que estava prestes a morrer. Estava pronto para encontrar o meu Criador. Não batemos e não morremos. A queda em espiral apagou o fogo. O piloto retomou o controle. O outro motor funcionou e fizemos um pouso forçado em um campo. Mas refleti sobre aquela experiência. Se tiver fé suficiente, você pode vencer as dificuldades, sabendo que, com perspectiva eterna, tudo vai ficar bem. A história é muito linda e mostra como o Elder Nelson realmente é um homem de fé, confiante em Deus.
Porém, quando olhamos o relatório da aeronáutica a respeito daquele voo, podemos ver que existem muitos fatos que foram criados por Nelson naquela história. O relatório da aeronáutica diz: o segundo incidente ocorreu em 11 de novembro de 1976, envolvendo Piper PA-31N74985. O piloto experimentou problemas no motor em um voo programado entre Salt Lake City e St. George. 3 passageiros a bordo. O motor foi embandeirado e o pouso de precaução foi feito em Delta, Utah, de acordo com o manual de instruções da empresa. A investigação revelou que os pinos da base do cilindro foram cortados. Como resultado da ocorrência, a SkyWest mudou os procedimentos de manutenção, verificando os pinos de torque a cada inspeção de 100 horas. Nenhum dano à aeronave. Não houve ferimentos à tripulação ou aos passageiros. Incidente em 11 de novembro de 1976. Portanto, de acordo com o relatório da aeronáutica, nenhum fogo, danos à aeronave, nenhum pouso forçado, mas um pouso em um local específico para precaução, já que aquele avião ele poderia continuar o voo mesmo com aquele motor com um problema, já que ele poderia anular aquele motor e continuar o voo. Porém, por uma questão de padrões da aeronáutica, aquele avião ele fez um pouso para checagem e o voo chegou dentro do seu horário normal no aeroporto de destino. Porém, essa história acabou criando um lado muito favorável ao profeta, já que com essa história ele pôde reivindicar o seu grande poder de estar próximo de Deus e de não temer a morte. Da mesma forma, fez com que os membros aumentassem a sua fé e o seu sentimento de que ele é uma pessoa inspirada e protegida por Deus. Beware of the evil behind the smiling eyes. Então a igreja trabalha muito com associações. Testifico-lhes que Joseph Smith é um profeta. E por ter recebido essa resposta do Senhor, sei que todos os sucessores de Joseph são profetas também. E por meio dessas associações, a igreja vai conseguir fazer com que aquela pessoa, os membros, cheguem à conclusão que ela quer a respeito de determinados pontos de doutrina. Como, por exemplo, a crença de que esses homens têm poderes especiais. Porém, quando fazemos uma associação inversa, ou seja, em vez de dizer que por saber que Joseph Smith foi um profeta, agora sabemos que Elder Nelson é um profeta, se invertermos e falarmos, agora por saber que Elder Nelson é um profeta, saberemos que Joseph Smith foi um profeta, as coisas já podem criar um grande problema. E isso vai nos levar a entender que algumas partes da história no passado, envolvendo anjos e diversos milagres que a igreja conta, pode ter algum problema nessas histórias também. Como é o caso da história de Brigham Young, em que a igreja relata que ele foi transfigurado e a sua imagem resplandeceu a imagem de Joseph Smith, sendo que, durante aquela conferência, não houve nenhum relatório, nada na ata, relatando que isso aconteceu. Nem mesmo em diários das pessoas que estavam presentes foi visto algo tão diferente que aconteceu naquela reunião. Porém, muito tempo depois, uma pessoa que nem estava presente naquele evento começou a divulgar esses fatos para as pessoas, e aquilo se tornou uma verdade dentro da igreja. Bem, teria muitas outras histórias, mas não quero colocar nesse vídeo, já que vai ficar muito grande. Mas falando um pouco do Elder Nelson, por exemplo, quando estava na conferência próximo da pandemia do Covid, vamos ver o que ele estava alertando para as pessoas. Agora gostaria de falar sobre outro assunto, os planos para o próximo ano. No primeiro semestre de 2020, exatamente 200 anos terão se passado desde que Joseph Smith presenciou a manifestação divina que agora conhecemos como a primeira visão. Assim, o ano de 2020 será descrito como um ano bicentenário. A conferência geral no próximo mês de abril será diferente de qualquer conferência que já tivemos. Por um momento, gostaria de falar a nossos jovens. Nós os incentivamos a se qualificarem para obter uma recomendação de uso limitado para o templo. Apenas as perguntas que se aplicam a vocês serão feitas em sua preparação para participar das ordenanças vicárias de batismo e confirmação. Somos muito gratos por sua dignidade e por seu desejo de participar desse trabalho sagrado no templo. Muito obrigado. Então Nelson estava orientando os jovens a renovarem e fazerem a sua recomendação de uso limitado. Bem, será que era tão importante assim, já que os templos iriam ficar fechados por causa da pandemia? Um outro fato importante que ele relata é um evento memorável, porém esse evento não foi tão memorável, já que durante a conferência os membros não puderam estar presentes por causa da pandemia. Então o brado de Hosana acabou acontecendo para um auditório vazio. Hosana, 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 a Deus e ao Cordeiro. Bem, e se remetermos a que esses líderes, esses profetas falavam no passado, se buscarmos as vésperas das conferências da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, das crises econômicas mundiais, não vai ter nenhuma fala deles como profetas, videntes e reveladores. Na pandemia do Covid, talvez seria mais interessante
em vez do profeta falar de um evento memorável e os jovens renovarem as suas recomendações, falarem para os membros, alertá-los de uma pandemia que estava vindo, de que eles precisavam comprar máscaras, que eles precisavam guardar álcool em gel, que os comerciantes precisavam se preparar para um momento turbulento. Na última conferência que tivemos, agora de 2023, algumas semanas depois da conferência começou a guerra em Israel. Nenhum alerta para as pessoas que estavam naquele local, nenhuma informação também para as pessoas que estão vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Muitos membros moram naquelas regiões e, com certeza, estavam querendo ouvir do profeta alguma palavra de conforto, de orientação, se aquela guerra vai durar um bom tempo, como que eles podem se preparar. Não, nenhuma conversa a respeito disso. Os assuntos que esses líderes, esses profetas falarão para os membros, eles têm uma grande associação com regras e bênçãos que vão vincular aquelas pessoas à igreja. E se elas obedecerem, bênçãos serão derramadas sobre elas. Bênçãos genéricas. Então toda a conferência o profeta vai exercer o seu poder. Porém não é um poder de profecia, mas um poder influenciador, em que ele vai ditar regras para os membros e vai prometer bênçãos se eles fizerem. E geralmente essas regras, na verdade, estão mais relacionadas ao grupo e à obediência ao grupo. Como, por exemplo, se você ler o livro de Mórmon esse ano, você receberá bênçãos. Se você frequentar o templo, você receberá bênçãos. Se esforcem mais em fazer isso ou aquilo, e vocês receberão bênçãos. E então essas pessoas, elas sempre vão associar qualquer coisa que elas fizerem durante aquele período, e as bênçãos que elas receberem, ela sempre vai associar que foi a organização que acabou gerando aquelas bênçãos na vida dela, fazendo com que ela se torne mais dependente da organização e acredite mais ainda que foi por meio daquele profeta que ela recebeu aquelas bênçãos e por confiar nele. Muitas coisas maravilhosas estão por vir. Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o momento em que ele voltar com grande poder e grande glória, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Porém, é tudo muito genérico. Se ela não receber as bênçãos, é porque ela está falhando em alguma coisa. E, bem, sempre há alguma coisa a ser falhado dentro do mormonismo. Mas, enfim, eu terminei minha missão. E é claro que eu tive que lutar para encontrar a minha companheira. E, bem, tive algumas dificuldades durante esse percurso, mas consegui encontrar essa pessoa especial com quem eu sou casado. E, é claro, eu precisei me selar a ela no templo. O selamento no templo é muito requerido também por esses líderes, essas autoridades gerais, pois se você não faz isso, a esperança de salvação, bem, vai ficar muito difícil. You're either married by the word of the Lord, by his servants, or you're not married after you're dead. And death comes regardless of how we would push it off if we could. A few months ago, a call came from a sister whose husband had been dead for some years, whose son and his wife had recently been killed in an airplane accident, leaving several small children. Alone in deep anguish, this sweet woman with many regrets, she told me that these young victims of the airplane crash had not been married in the temple. They were middle-aged, both coming from good families. They'd either ignored it or postponed it. They'd lived the majority of their lifetime on the earth and still had not had this ordinance performed. They had the gospel, they had the opportunities, they ignored their privileges. They will unfortunately drink the dregs of a bitter cup. And so will you, if you fail this important thing. No mormonismo, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo tem, na verdade, um valor muito pequeno diante de diversas coisas que os membros precisam fazer. O templo é um dos principais monumentos que acabam criando uma associação com a salvação das pessoas. Bem, tudo bem que Jesus Cristo, ele disse que aquele templo de Jerusalém seria derrubado, mas em 3 dias ele levantaria, dando a entender que quem iria se levantar era ele, e o templo ia ficar caído, mostrando que aqueles templos, aqueles rituais, eles estavam acabando, e Jesus Cristo passaria a ser a figura central. E ele havia dito para seus discípulos que ele iria embora, mas ele deixaria o Consolador. E o Consolador é que ensinaria todas as coisas que eles deveriam saber. Não seriam os profetas, mas o Consolador. E se aqueles membros fossem dignos e obedientes e fiéis, eles sentiriam o Consolador ensinando tudo o que eles deveriam fazer. Afinal de contas, o templo de Deus seria eles.
E se eles permanecessem com o templo de Deus Santo, o Espírito Santo habitaria neles. Os rituais, em nenhum momento, era algo priorizado entre os discípulos de Jesus Cristo. Mas a igreja vai trabalhar sempre com associações. E eles vão usar trechos das Escrituras para reivindicar alguns poderes que a organização vai ter, como o templo, o batismo pelos mortos, o selamento no templo. E o casamento no templo é um problema que a igreja criou e vende a própria solução. E os membros eles precisam entrar nos templos, caso contrário, a salvação por si só em Jesus Cristo não vai ser o suficiente. Então esses líderes, esses profetas, eles serão muito protegidos pela igreja, de modo que desobedecer a esses homens podem gerar alguns problemas. O profeta e a presidência. O profeta vivo e a primeira presidência. Siga-os e receba as bênçãos. Rejeite-os e sofra. Os dois grupos de pessoas com maiores dificuldades de seguir o profeta são os orgulhosos que são doutos e os orgulhosos que são ricos. O fato desses líderes associarem os membros a pessoas fracas, a pessoas torpes, fará com que os membros sintam uma certa vergonha de criticá-los e usar o seu pensamento crítico em relação às suas ações. Personal opinions may vary. Eternal principles never do. When the prophet speaks, sisters, the debate is over. Talvez você possa se perguntar, o que faz com que esses profetas desenvolvam tanta influência e poder sobre os membros, a ponto das palavras deles valerem até mais do que as próprias escrituras que Deus permitiu que fossem preservadas para que nós pudéssemos ter acesso nos dias atuais? O profeta vivo é mais importante para nós do que as obras padrão. Para que um homem possa exercer tanta influência dentro de um grupo, a primeira coisa que precisa ser feita é eliminar o pensamento crítico de qualquer pessoa em relação a ele. It's wrong to criticize leaders of the church, even if the criticism is true. Esse tipo de pensamento e comportamento entre os membros de não poder criticar esses líderes não é nem um pouco saudável, pois a capacidade de analisar, de receber revelações, fica toda centralizada em seu líder. Esse tipo de sistema é muito utilizado em diversos sistemas autoritários, como o do nazismo e ditadores que já vivenciamos na história, como a da Coreia do Norte, atualmente. Inclusive, na Coreia do Norte, até mesmo existem hinos para o seu líder. Na época de Hitler também. Bem, na igreja também não é nada diferente. Até mesmo hinos são utilizados a fim de fortalecer a autoridade do profeta e de reverenciá-lo. Uma forma de reverência a esse líder também será exigida como uma forma das pessoas ao redor perceberem que ele é uma pessoa diferenciada. Presidente Nelson, os membros do Brasil te amam. Obrigado por teres vindo ao Brasil. Em alguns dias, ele fará uma comemoração de seus 95 anos de idade em um evento em Salt Lake City, Utah. As pessoas vão precisar entender que a vida sem esse líder pode não ter tanto sentido e até mesmo a felicidade completa pode estar em jogo se afastando desse líder. We want to walk away from the church. Well, say goodbye to living prophets. Say goodbye. Just you have to see Christ through a pretty small window when you're stuck with just the Bible. So say goodbye to the larger window that we have because of living prophets. Say goodbye to President Nelson. I want him to live to be 120. I don't want to say goodbye to him. Say goodbye to Elder Uchtdorf. No! Yes! You must say goodbye. Se em algum momento o Espírito te constranger em relação a algum ensinamento que esses líderes já disseram ou apresentaram para a igreja, e isso lhe trouxer um mau sentimento, saiba que esse mau sentimento não vem de Deus, mas é um problema seu que você está tendo. O Espírito vai estar sempre confirmando que eles são verdadeiros profetas. If we get an impression contrary to the teachings of his leaders, then we know that it can't be coming from the Holy Ghost. É interessante que, não só no mormonismo, mas em qualquer religião de autocontrole, em que há um líder representante de Deus na Terra, sempre vai ter o controle da informação. There are Seventh-day Adventists that are getting on the internet, they're reading these
all these allegations against Ellen White and starting to wonder if they're in the right church. Maybe you've studied with friends and they become interested in the Sabbath and these types of things, and then they get on the internet and they find out that we have this false prophet. That's what we're dealing with this morning. What do we do with these internet attacks? How do we answer them? I have to just be very plain up front that there are so many counterfeits, you will never be able to combat the counterfeits by studying the counterfeits. Matter of fact, there's a lot of Christians going to the internet instead of the Word of God to base their Christianity off of. And what happens is, this is not what God said. The internet is not always true. But let me tell you something that is always true. That's the Word of God. Amen. The internet has become the tree of good and evil knowledge. There is an abundance of poor and faulty research on the internet. Much of it is due to the inadequate resources and uneducated guesses when filling in the blanks. Because with the phenomena that occurs on the internet in particular, and with apostates and people who have left the church and now seek to destroy it or criticize it, is a twisting and a ridicule and a denigrating of the religious beliefs of Scientologists. And so if you want to talk about the words or the stories or the information that's on the internet to a Scientologist because of what you were found or what you were directed to or what you went and found on the internet, is to fall into the trap of hate. So don't be bogged down with these apostates, and be careful on the internet. We were talking about that this weekend with friends. Oh, my word, how many times do I have to tell you, be careful? You know, going here, going there, they'll suck you in. See, with some of this stuff, it can seem so innocent. We're just warning you, that's all we can do is admonish. Stick with what we have authorized. You'll be safe. Stop doubting. I'm not saying that those things that might cause us to doubt are not true. I'm saying despite that, we must believe. We have to believe our beliefs, and we have to doubt our doubts. First, doubt your doubts before you doubt your faith. Some have immersed themselves in internet materials that magnify, exaggerate, and in some cases invent shortcomings of early church leaders. Then they draw incorrect conclusions that can affect testimony. I testify that Joseph Smith was a prophet of God. Settle this in your mind and move forward. There's nothing noble or impressive about being cynical. Skepticism is easy. Anyone can do it. Why then would we trust our faith and our eternal souls to websites that contain information posted by ill-informed bloggers posing as experts and predatory propagandists who seek to destroy faith? We might remind a sincere inquirer that internet information does not have a truth filter. Some information, no matter how convincing, is simply not true. Então, os membros do grupo não podem buscar essa informação fora desse grupo. E essa ideia vai ser muito trabalhada dentro dessas organizações. Pois, se o membro do grupo descobrir qualquer informação prejudicial à organização, isso pode acabar com toda a magia desse líder e de seu poder. Então a ordem é: nunca confie em informações fora da organização. Deus ele quer que analisemos os fatos dos dois lados e, assim, usemos o nosso livre-arbítrio. Mas é lógico, para os membros da organização não existe mais o livre-arbítrio. Existe apenas o arbítrio moral. Existe apenas a necessidade de obedecer ao líder. É claro que esse princípio ele é falso, já que se membros de outras organizações, de outras religiões que podem ser falsas, estão obedecendo a essa regra do líder, como que eles vão descobrir a verdade? Bem, a organização nunca vai dizer para você que ela é falsa. Por isso, obedecer esse princípio pode ser uma forma de aprisionar aquela pessoa o resto da vida dentro de princípios que ela pode achar que estão corretas e verdadeiras, porém, são princípios que foram criados por homens, embelezados e até parecido um pouco cristãos, mas que não são verdadeiros. Vodka Packer, em um seminário aos professores e educadores da BYU, ensinou o seguinte a respeito de controlar a informação para os membros.
O escritor ou professor que tem uma lealdade exagerada à teoria de que tudo deve ser contado está lançando as bases para seu próprio julgamento. Ele não deveria reclamar se um dia ele próprio receber o que deu. Talvez seja isso que está contemplado em ter seus pecados pregados de cima dos telhados. Boyd K. Packer parece que estava preocupado em que, em algum momento, o pecado de certos líderes fossem contemplados de cima dos telhados. Será que era essa a preocupação, então, por não ter uma certa lealdade a tudo que deve ser contado? Mas isso não é só um princípio ensinado por Boyd K. Packer, mas é uma cultura organizacional que já está estabelecida entre esses líderes. Elder Holland disse algo muito parecido também em seu treinamento a esses professores na BYU. Friends, what we're asking you to do is difficult. It is demanding. It is among the stiffest challenges we could give you. We know you can't be credible in every circle if you're seen as lacking scholarly substance and categorically defensive all the time. But neither can you afford to ever be perceived as failing to serve the larger faith-oriented purposes of this church. All we can ask is that you pray and fast and strive and sweat to find your way through. And then if there be error, let it be on the side of your covenants and on the side of your faith convictions. I promise the board won't return in 5 years or ever and come down on you saying that you made a mistake in doing so. And then if there be error, let it be on the side of your covenants and on the side of your faith convictions. I promise the board won't return in 5 years or ever and come down on you saying that you made a mistake in doing so. É difícil dizer para um pesquisador, para um professor, um profissional de história, que eles precisam ser um pouco tendenciosos e favoráveis à organização. Caso contrário, a organização pode retaliá-los, como ele tentou afirmar. A melhor forma de mentir é contar um pouco de verdade para convencer as pessoas. Da mesma forma que a melhor forma de se enganar é passar por ciência, fingir que foi feita uma pesquisa, recrutar cientistas que aceitam manchar as mãos de sangue para apoiar ideais. Mas enfim, após me casar, passei por chamados de liderança dentro da igreja, servi dentro de um bispado e, em meu último chamado como conselheiro do bispo, me senti motivado a preparar um discurso, reserva, em caso de algum membro faltar no domingo e eu precisar cobrir o tempo na sacramental. E eu comecei a pesquisar a respeito da primeira visão de Joseph. E eu me deparei com o site oficial da igreja afirmando que houve 3 versões da primeira visão. Isso me deu um choque. E quando eu comecei a analisar, percebi que no início da igreja ninguém sabia a respeito da primeira visão de Joseph. E isso me remeteu ao período da missão, em que aqueles rapazes evangélicos estavam me alertando que a história que eu estava contando para eles não era verdadeira. E eu percebi que por anos eu fui iludido com histórias editadas pela igreja, apresentando apenas fatos de interesse da igreja. Mas tudo que era de interesse do pesquisador, a igreja estava retirando. Percebi que a igreja não estava sendo honesta com os dízimos, enquanto ela exigia dos bispos e daqueles líderes que trabalham diretamente com os membros da igreja, uma fidelidade em relação a depositar esses dízimos e ensinar aos membros que o jejum deve ser feito junto com uma doação a fim de ajudar os membros necessitados. Essas ofertas de jejum nem sempre estavam sendo direcionadas aos necessitados. Mesmo a igreja sendo uma instituição autossuficiente e conseguindo viver apenas de seus juros, com tudo o que já lucrou em todo o seu período, ela continua usando recursos para outras necessidades que não são nem um pouco bíblicas. Enquanto os líderes e auditores da igreja nas conferências diziam que os relatórios da igreja estavam sendo aprovados, com base nas auditorias realizadas, a opinião dos auditores da igreja é que todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da igreja no ano de 2022 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela igreja. A igreja estava sendo multada pela SEC, que é como se fosse uma comissão de valores imobiliários nos Estados Unidos, por emitir relatórios tendenciosos a esconder diversos investimentos que a igreja estava fazendo, utilizando empresas de fachada para transferir recursos isentos de imposto, vinculados ao dízimo e ofertas, para entidades privadas, que era da própria igreja, a fim de poder futuramente usar em investimentos.
Percebi que a história da igreja, ao analisar diversos documentos antigos, em sua maioria eram histórias embelezadas para que as pessoas desenvolvessem fé, porém, muitas dessas histórias não condiziam com a realidade. Percebi que os padrões que a igreja exigia dos membros, ela não estava vivendo. E ela não estava sendo honesta ao tratar com os membros. Bem, uma igreja que não é honesta com sua história, não é honesta ao tratar com os membros a respeito de suas finanças, e nem um pouco transparente, apresentando apenas o que lhe convém, e em momentos de caridade, apresentar uma ambulância que foi comprada ou algum recurso doado, porém esconder 3 vezes mais que ela estava investindo e especulando por meio dos dízimos dos membros, a fim de enriquecer e aumentar seus lucros. Bem, essa organização eu entendo que não recebe inspiração de Deus. Pelo menos essa não é a doutrina da verdadeira religião pura, que é socorrer os pobres e famintos. E não guardar tesouros na terra, mas ensinar os membros a guardar tesouros no céu. Resolvi deixar a organização por uma série de outros fatores que gostaria de apresentar a vocês em meu canal. Mas posso dizer que hoje tenho uma vida com menos discriminações. O dinheiro que eu pagava no dízimo, hoje eu consigo guardar e socorrer a minha família em alguma eventualidade. Hoje eu tenho a capacidade de analisar e tomar decisões e saber quando eu estou acertando e quando estou errando. E isso acaba me fortalecendo e me tornando mais próximo de Deus, pois eu começo a perceber a mão de Deus em minhas decisões e não a de um líder.